do nosso programa, tá certo? E aí a conexão com Fortaleza, Luciano e Nilton Mourão. Tem condição. Faz só 25, deixa 50 lá. Ah, não sei o que, eu trouxe, eu liguei pra rádio, não tem, faz aqui o nome. Né, cara? É negócio sério. Aí aqui entra só quem vencedor, né? De Olho na Cidade traz para você o jornalista Luciano Kleber. Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 12 de dezembro de 2019. Bom dia, Assis Nascimento, bom dia, Ricardo Gomes, que estão aqui no programa De Olho na Cidade. E eu inicio minha participação, que faz uma conexão com o programa A Hora da Notícia, da Rádio Assunção Cearense, que nesse momento vem sendo comandado pelo colega e amigo jornalista Nilton Mourão, que estava até agora com outro colega jornalista Vicente Alencar, na mesa de som. Por lá, o nosso querido Paramoti, Eugênio Paramoti. Como sempre, eu inicio agradecendo aqueles que ajudaram a elevar a nossa voz nas redes sociais, fazendo o partilhamento do nosso live, do nosso Facebook, como o Wanderley Oliveira, Paulo Roberto Soares Nobre, Francisco Edivar, Wellington Macedo, Paulo Porfírio, Sandra Cabral, Elesbão Castro, Auriclécio Macedo, Carlos Henrique Souza, Jesus Alves, o Olavo Souza e o Wagner Viana. E quem já entrou em contato hoje pelo WhatsApp 96161470, como o André Ramos e o Simão Oliveira. Aqui já na live no Facebook, Cristiano Jasmine, Lígia Dark Mendonça, bom dia para a senhora, Gilardi Alves, Everton Bezerra, Glória Bernardino, Francisco José Rodrigues e Josilion Melquiades. Um grande abraço para todos vocês. Bom dia, Nilton, como está você? Bom dia, Luciano Kleber, paz e saúde, paz e graça para todos nós, para as famílias brasileiras de um modo geral. Tudo bem, tudo paz. Amigo, temos aí uma nota de repúdio no nosso grupo, da parte do André Ramos, né? Eu vi. O som está esquisito vindo de lá para cá, viu? Não sei o que está acontecendo, está uma chiadeira. Bom dia para o Gilardi Alves, bom dia, Assis Nascimento, Nilton Mourão, Vicente Alencar, o Valíris Avelino. Já que o nosso querido Nilton, enquanto a gente vê se melhora o som, ele falou de uma nota de repúdio do grupo. Então, vou iniciar homenageando o grupo, né? Bom dia, Luciano Kleber, eu sou o seu Bezerra, sou ouvinte do seu programa aqui no Carioca. Gostaria muito de lhe conhecer, como eu conheço o Assis Nascimento, meu amigo. Grande abraço, será um prazer, seu Bezerra. Muito obrigado por sua audiência. Vamos ver aqui o que é que tem aqui, a nota de repúdio do André Ramos, né? Nota de repúdio. É admissível que o prefeito... Deve ser inadmissível, né? Já começa assim. Inadmissível o que o prefeito Motosserra, Roberto Cláudio, né? Está fazendo com as derrubadas das árvores da Avenida Duque de Caxias, em Fortaleza, para fazer o binário, segundo a prefeitura, para melhorar o trânsito. A minha revolta é em dobro, porque aos motoqueiros temos que enfrentar aquela via, a empresa responsável pelaquela obra meio boca, as máquinas estão arrancando o asfalto e tem deixado uma linha horizontal. Para quem anda de moto é terrível, a moto não tem aderência, risco de queda é real. Detalhe, além de passar a máquina arrancando o asfalto naquela via, as demais que dão acesso ao centro e ao Deota estão fazendo o mesmo serviço mal feito, pois inicia a reforma do asfalto em uma via e não estão concluindo. Fica aqui meu repúdio, quem sabe chegará aos ouvidos das autoridades competentes. Está aí, lemos o seu repúdio. Bom dia para o Francisco Ludilberto, nossa querida Sandrinha, bom dia a todos do grupo. Que mais aqui? Paulo Magalhães, falando da redução da violência na era Bolsonaro, destaque nos Estados Unidos. É bom lembrar que foi desde o ano passado, né, os expressivos 10% de redução da violência no ano passado e que continua. Nós falamos do ano passado porque saiu recentemente essa informação consolidada. Não temos do ano de 2019, obviamente, porque está em curso. Mas no ano de 2019, nova redução. Isso é uma maravilha, né? Que a gente tem reduzido a letalidade, a violência letal
no Brasil. Então, dito aí, viu, Newton, li aí o que você pediu sobre a nota de repúdio, mas você tem que melhorar. O Paramoti tem alguma coisa aí que o som está vindo para cá com uma interferência muito ruim. Bom dia para a Sandrinha, bom dia, Luciano, na sua escuta. Paramoti, mexe os botões aí para ver se consegue fazer alguma coisa para melhorar, para a gente ouvir melhor o Newton, que todo dia está bem, mas hoje está com alguma coisa. Tem um besouro aí no meio da nossa conversa, uma coisa muito ruim, a interferência. Não, continua a mesma coisa. Então, acho bom a gente refazer a ligação. É uma estática grande, né? Uma estática que está acontecendo aí. Vamos refazer a ligação, acho que é melhor. Vamos tentar, então, refazer a ligação. Só que eu estou aqui sem o telefone na mão, né? Se o Ricardo conseguir fazer ali. Enquanto isso, um abraço para o meu querido Máximo Manuel dos Santos. Bom dia, Luciano. O Ney Carvalho também está mandando bom dia e desejando um bom trabalho para a gente. Então, nós estamos tentando refazer, é isso? Não, lá vem o Gomes com o telefone, né? Vamos ver, porque o sinal está muito ruim na estática. O problema todo está na estática, de lá para cá. A gente não consegue falar com o Newton Mourão. Muito bem, bom dia para Cília Oliveira, o Edmar Cordeiro, Maria das Dores Cordeiro, doutor Curto Curtinho, Eufrásio Francisco e José Soares da Silva Júnior, que também estão assistindo o programa. Iris Latieri também assistindo o programa. Quem mais aqui? Helena Soares, para todos vocês, um grande abraço. Nós estamos ali, o Ricardo Gomes brigando ali com as máquinas para ver se a gente refaz a conexão com Fortaleza. Nesse momento nós estamos só na Paraíso FM. Ô, Nilton, parece que agora melhorou. Não, mesmo problema. Bom, enquanto a gente espera, eu acho que é na linha da própria telefônica aí da Assunção, viu, cara? A não ser que conectasse com o teu celular, ou será que dá certo o celular dele ligando para cá, para o fixo daqui? Ele conectaria, a outra opção é essa, conectaria o teu celular aí, e ele ligaria para cá, para o telefone fixo daqui. Vamos tentar aqui no telefone. Mas se o problema for no telefone dele, né, na linha dele, nós vamos ter o mesmo problema. Enquanto isso, hoje, tanto o jornal Povo, né, também o Globo, dando destaque, né, que em defesa da democracia, como se nossa democracia estivesse em risco só por causa daquelas palavras lá do Carlos Bolsonaro, que, aliás, está sendo investigado, né? O Carlos Bolsonaro, o Ministério Público lá do Rio de Janeiro, ele até pediu, não sei se por causa disso, né? Nesse momento ele está de licença lá na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Ele está sendo investigado se houve ou não um caso lá. Tem duas investigações. Se ele tinha funcionários fantasmas lá na Câmara e ainda se tinha participado da rachadinha. Mas o caso mais gritante, eu já falei desde ontem, e hoje está o senhor Greenwald revoltadinho, porque dizendo que isso é fruto de um vazamento ilegal. Olha só quem é que está reclamando de vazamento ilegal. O que aconteceu? O seu marido, né, parece que é assim que se tratam, né? Hoje deputado Davi Miranda, que assumiu esse mandato quando da saída de Jean Williams. Então, o seu querido Davi Miranda era vereador do Rio de Janeiro. E vamos analisar os dois casos. O caso de Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, que é acusado de ter movimentado, acusado não, caiu na malha do COAF, com movimentação atípica no montante de R$1.200.000. E agora o vereador do PSOL, hoje deputado do PSOL, era vereador do PSOL, teve uma movimentação atípica de R$2,5 milhões, isto é, mais do que o dobro daquilo que foi movimentado pelo Bolsonaro. Está lá, e foi o jornal Globo que trouxe essa notícia em primeira mão, desde ontem, fala sobre isso.
deu também no Jornal Nacional, e o Greenwald está dizendo que esse vazamento se deu 2 dias depois. Olha só como as coisas são concatenadas na cabeça do rapaz. O vazamento da matéria do COAF, vazamento assim, o COAF enviou para o Ministério Público e aí vazou. O Ministério, assim como vazou o do filho do Bolsonaro. E nesta hora, o seu Greenwald se cala. Quando dói no seu pé, né, quando o sapato aperta no pé, é que ele estremece, né? Então, está dizendo que é vítima de retaliação, porque ele também fez os vazamentos, né? Só que os vazamentos dele são vazamentos criminosos, fonte de criminosos. Enquanto que este vazamento, saindo do Ministério Público, a origem é o COAF, uma instituição do governo brasileiro. O vazamento do seu Greenwald veio do subterrâneo da criminalidade, de gente que ainda hoje está presa lá pela Polícia Federal, sendo investigado por um monte de crimes. Não é o caso do COAF. O que o rapaz tem, quando sai essa coisa, não quer dizer que seja ilícita. O que tem que fazer é explicar. Não é isso, não é um paladino. O senhor Greenwald, quando ele joga isso na imprensa, os vazamentos lá da Lava Jato, não é porque ele está movido por um sentimento democrático, de respeito às leis brasileiras. Então é simples. Transparência. Jogue na mesa, está aqui o dinheiro de onde vem, por que houve isso, aquilo, outro. Basta de reclamar da imprensa. Aí está reclamando do Jornal Globo, dizendo que se o Jornal Globo tivesse jornalistas, mesmo, será que não tem? Já saberia que a informação está errada. Bom dia para Sandra Piguetti e para o Elesbão Castro. Não, só tem condições, Nilton, se você me ouve, aquilo que eu lhe falei, você tem que conectar o seu celular aí e ligar para o telefone fixo aqui da rádio, que é 3614 9045. Então, a opção de a gente conversar é você conectar o seu celular aí, que o problema parece estar sendo na linha aí da telefonia, aí em Fortaleza, que aqui está normal. Então, você conectaria o seu celular, aquele fio, né, que você me presenteou, que funciona muito bem aqui, e ligar para o 3614 9045. 3614 9045. Elesbão Castro, bom dia a todos. Milton Fernandes já dizia, a Petrobras é nossa, mas o talão de cheque é deles. Privatiza logo. Eu concordo com o senhor, senhor Elesbão. Acho que também teria que privatizar, porque o que acontece é isso, a Petrobras é nossa, mas o talão de cheque é deles, né? Só civil serve muito, né? É para a corrupção. Ela, privatizada, cumpriria os mesmos, né, deveres, né? Traria muito dinheiro para o Brasil e deixaria de ser uma fonte de corrupção, como demonstrou ter sido nesse último governo. Então, o senhor Davi Miranda, o que tem que fazer é demonstrar. E ele está dizendo, lá o marido dele, né? Um chama o outro de marido, a gente fica nessa... O cônjuge, né? O cônjuge, né? Como, né? O cônjuge, né? Um do outro, né? Ele diz, não, nós temos muito dinheiro, eu recebo dinheiro de uma ONG americana, que tem muita transparência, e eu transfiro esse dinheiro para cá. Não é o que está no COAF. Não tente, Greenwald, jogar areia nos olhos dos seus leitores. Não se trata disso. A movimentação é atípica, não é esta que está vindo lá do Rio de Janeiro, não. É parcelamento, é dinheiro pouco, é volta. Então, há indícios de rachadinha, de funcionários está devolvendo. Assim como tem indício de rachadinha no Carlos Bolsonaro. Que sejam todos investigados e condenados se, por acaso, houver indício ali de que houve crime. Todos, qualquer um deles, sem exceção. Então, não venha com essa história de querer jogar, que a desculpa é a mesma, tá? E talvez seja o nosso querido Nilton ligando para cá, né? Bom dia para o André Lima Ramos, bom dia, Luciano, Nilton Vicente, Nascimento, e a todos os ouvintes. Que Deus abençoe a todos. Então, quem trouxe foi o Jornal Globo e está em todos os jornais, o Povo, todos já trouxeram isso daí, que ficaria muito complicado. Eu sinto a dor, imagino a dor desse povo era o Nilton, não, né? Não. Para colocar, não sei se estou no ar na Assunção. Não, deve
Mas tu não tem retorno aí não, né? Bom, vamos continuar. Enquanto isso, notícia interessante, simpática, ecológica, proibição de canudos plásticos em Fortaleza é aprovada. A Câmara Municipal foi um projeto que agora vai para a sanção do prefeito Roberto Cláudio, que certamente sancionará sem nenhum problema. É o projeto de lei 366 para a proibição de canudos plásticos em Fortaleza, de autoria do vereador Iraguaçu Filho. Aqui no Ceará, eu acho que já existia isso no Rio de Janeiro. Aqui no Ceará, eu sou anticanudo, militante, porque quando eu vi a matéria lá na televisão, você acha que no Globo, né? As tartarugas são afetadas por isso daí. Então, nós temos que realmente evitar esses canudos. Então, embora veio essa lei para evitar os canudos plásticos, porque tem alternativas, você pode ir atrás. Então, está aqui a matéria também no Folha, né? COAF relata movimentação atípica de 2,5 milhões em conta de deputado do PSOL. Davi Miranda, que substituiu Jean Willis na Câmara, tentar de novo, né? Ver se... Eu vou ligar de né? novo. Ah, do teu, né? Casado com o jornalista do site Intercept. Relatório, olha, o que aconteceu, tá? O COAF, a época foi antes da divulgação do Intercept. O vazamento pode ter sido depois, mas o caso acontecido, né? Ninguém muda o passado, né? Se bem que diz que no Brasil nem o passado é garantido, né? Relatório federal enviado ao Ministério Público do Rio de Janeiro indica movimentação atípica de 2,5 milhões na conta bancária do deputado federal Davi Miranda, do PSOL, no período de 2 de abril de 2018 a 28 de março de 2019. Foi lá atrás, de abril de 2018 a março deste ano. A informação foi revelada pelo jornal Globo e confirmada pela Folha. Imagina a dor da Folha de dar essa notícia, hein? O relatório do COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, foi encaminhado ao Ministério Público no dia 11 de junho, 2 dias depois, fazem questão de dizer, né? 2 dias depois que o site The Intercept Brasil passou a divulgar mensagens de autoridades da Força Tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba. Davi Miranda é casado com o jornalista Glenn Greenwald, fundador do The Intercept Brasil. Ele assumiu o mandato na Câmara no início deste ano em substituição a Jean Willis, eleito em 2018 e que desistiu do posto, segundo ele, a Folha não diz isso, né, por temer ameaças. O COAF atualmente é vinculado... As movimentações atípicas por si só não configuram crime, óbvio, né? A partir do relatório, e veja só, o Ministério Público pediu a quebra do sigilo fiscal. O juiz negou. Não, vamos primeiro ouvir lá o pessoal. Então, Davi Miranda vai lá se explicar. Se a explicação não for convincente, certamente haverá quebra do sigilo bancário e fiscal do deputado. Na semana passada, o juiz Marcelo Martins Evaristo, na Vara da Fazenda Pública do Rio, negou o pedido e decidiu que o deputado e os assessores devem ser primeiramente ouvidos em juízo. Não houve essa preocupação lá com o Flávio Bolsonaro, né? Mas é bom que a gente corrija, né? O magistrado afirmou que a quebra de sigilo deve ser autorizada apenas em circunstâncias excepcionais por causar impacto negativo na imagem do investigado. É isso aí, está correto. Só que não foi exigido lá do Bolsonaro. Aí diz o Davi Miranda, a única ilegalidade existente é a praticada por aqueles que vazam essas informações para prejudicar minha reputação como retaliação pelas reportagens do Intercept. As reportagens do Intercept não mudariam, e não mudaram o fato de ter essa movimentação atípica de 2,5 milhões, senhor Davi. O melhor que tem é o senhor explicar. Tá aqui, o senhor é um homem público, o senhor é um deputado federal e era um vereador. Deve essas explicações. Desse total... Aí o órgão chamou a atenção para o fracionamento do depósito, que o Greenwald veio dizer que era dinheiro que trazia dos Estados Unidos, né? O órgão chamou a atenção para o fracionamento de depósitos em espécie sem origem identificada. A grande maioria foi efetuada nos valores de 2,5 milhões.
O órgão também destaca... Nós estamos em Fortaleza? Cara, mas liga, que mesmo que não tenha de lá para cá, né, a gente fica... Pois é. O órgão destaca repasse dos funcionários. Deixa eu ver se eu consigo ligar aqui para tentar, que aqui, Rádio Assunção de Fortaleza. Estamos com esse problema lá. Bom, deixa eu dar um bom dia para Selma Lopes, para o Antônio Osmar, o André Lima, Nilton Luciano, obrigado por você. Tá aqui, ó, tá normal aqui. Só um pouquinho para motivo. Vê se o Ricardo coloca no ar. Tá aí, ó. Aí ele fala. Não, eu sei, cara, mas fala normal no telefone, né? Se coloca lá, dá certo também. Então, estamos refazendo aí a ligação aí para ver se a gente consegue de novo entrar no ar com Fortaleza. Bom, enquanto isso, vamos passar aqui o que eu tinha. STF, que é uma outra coisa, né? Prepara sequência de julgamentos decisivos para Moro e a Lava Jato. Então, agora, o senhor Dias Toffoli vai colocar em pauta alguns julgamentos aí pendentes, né? E sempre adiados. Um deles, por exemplo, é aquele da prisão em segunda instância. Vale a pena? Vale prender ou não vale? Porque já houve para lá e para cá, como uma biruta de aeroporto, a Casa Maior, a guardiã da Constituição brasileira, que é a Corte Suprema, tem dado sinais contraditórios. Ora é a favor, ora é contra. E há algum tempo já tem aí alguém pedindo para que haja essa revisão, porque a última decisão do Supremo é que pode ir para a cadeia quem for condenado em segunda instância. Mas já tem gente contestando e será de novo votado. E o Toffoli, a Carmen, por exemplo, jamais pautou esta ação, porque é ficar a biruta de aeroporto. Toda hora, ao sabor de humores ou troca de membros, a Suprema Corte ficar trocando, ficar mudando a sua interpretação sobre esse caso. E é por isso que está no pacote anticrime de Moro, para evitar, né? Que fica hoje dependendo de interpretações, porque há artigos que se contradizem dentro da própria Constituição, porque ela diz que ninguém será culpado a não ser com o trânsito em julgado, até o final. E nós somos pródigos em recursos, mas o culpado, quer dizer, não será culpado, mas não quer dizer que não possa ser preso, ou mesmo não sendo considerado culpado, pode já pagar a pena. Então, essa é uma discussão jurídica que se estende lá para cá. O melhor que tem é deixar claro, mudar essa parte da Constituição e deixar bem claro, para dizer assim, bandidos, vocês não têm vez. Se forem condenados, porque nos países sérios por aí, se um juiz condena já na primeira instância, ele vai para a cadeia. Aqui no Brasil, não. É essa coisa de deixa, vamos lá, e é sempre para os ricos, para aqueles que podem pagar bons advogados, que encontram sempre brechas jurídicas para cada vez mais postergar, adiar e fazer com que, na verdade, tenha-se a impunidade para os crimes de colarinhos branco, para os crimes cometidos por poderosos. A gente volta àquela história de que só o ladrão de galinha é que vai para a cadeia. Isso mudou a partir da Lava Jato, a partir de Moro e da força-tarefa da Lava Jato, que, enfim, mandou bandidos poderosos para de trás das grades. Ô, Nilton, me escuta? Bom dia. Amigo, eu lamento assim, vamos ficar só eu daqui para lá, porque daí para cá não está tendo condições, né? Bom dia, Cleilson, aqui em Umirim, grande abraço para você. Então, a outra pauta que está lá no Congresso, no Tribunal, é aquela história que, surpreendentemente, né, numa decisão completamente contrária ao que até então tinha acontecido, o STF, na segunda turma, com o voto de Carmen Lúcia, e agora vai para o plenário, né? O Fachin teve um outro caso, e o Fachin está chamando para que o plenário participe, né? Decida-se sobre isso, porque é muito grave, é uma decisão que contraria a jurisprudência e a tradição da casa, tradição, quando digo assim, desde que houve a delação premiada. Nunca houve, em momento algum, que réus
Bom dia, meu querido. Aí, réus, um réu tem que ser ouvido depois de outros réus. Quando há mais de um réu, chamado co-réus, no processo, na fase final, antes do julgamento, o juiz define, abre um prazo para todos para as suas deliberações, como é que é? Justificativa final, tem um nomezinho que agora... Alegações finais. Abre um prazo. Ele dá o prazo para o Ministério Público, alegações finais são o Ministério Público, que é a acusação. Então, depois que o Ministério Público traz as suas alegações finais, os réus, os co-réus, entregam dentro do mesmo prazo, que é concomitante, as suas alegações. O que aconteceu no caso Bendini, ele disse, olha, teve um réu aí que, como ele foi delator, eu queria, primeiro, que ele desse um prazo para o Ministério Público, depois um prazo para os réus delatores, e só então para outro prazo para os réus não delatores, que não cooperaram. Olha, isso cria uma doidice, né? Porque na visão dos ministros, vamos compreender, olha, o co-réu que delatou agiria como assistente de acusação. Isso na cabeça deles. Porque não existe uma lei, qualquer uma lei que diga qualquer coisa a respeito disso. Isso é meramente interpretativo. E outra coisa, dá a entender de que esse caso do Bendini vai valer para trás. Que é um outro absurdo em termos jurídicos. O que foi julgado, está julgado. Se tem uma nova interpretação a partir de agora, para frente. E tem o caso do próprio Gilmar, do julgamento militar, que lá realmente era uma coisa meio esquisita. Porque o réu, e aí não tem história de co-réus, né? Ou seja, não que fosse um só, ele estava colocando suas alegações finais antes mesmo da acusação. Então, teve um julgamento que deu razão a um dos réus e disse, não, realmente, o normal, o juridicamente correto, é o réu que está se defendendo, o acusado, né? Se defender e dar suas alegações finais depois do que disser a acusação. É óbvio. Ele tem que conhecer de que é que está sendo acusado para se defender. Isso é uma coisa muito óbvia. Então, quando houve essa decisão no STF, com o voto de Gilmar Mendes, ficou dito assim, daqui para frente. Né? Et nunc, né? Para frente. Não pode ser para trás. Porque você teria que desfazer, ora a insegurança jurídica que isso provoca, a revisão de tantos contratos e processos que poderia acontecer em função disso. O próprio presidiário maior lá em Curitiba correu, né, se assanhou e já fez um pedido, que já foi negado, na verdade, certo? E outra coisa, porque o Bendini, olha as diferenças, o Bendini, desde o momento, ele fez essa solicitação. Apontou, olha, como eu estou sendo acusado também pelos delatores, porque é o seguinte, ó, se tiver que acontecer assim, que haja uma lei explicando isso, deixando isso claro. No momento, a lei que nós temos, assim, os réus, o Ministério Público tem o prazo para suas alegações, 10 dias, parece, depois que tem tudo que foi levantado de provas, audiência e tal, termina, o juiz diz, bom, ok, eu já tenho dados suficientes aqui, levantado o que tinha que fazer, processualmente falando, e eu quero agora ouvir de vocês, em função disso tudo que foi levantado, testemunhas, provas que foram trazidas pela acusação e pela defesa, está aqui, tem aqui o processo, então eu quero agora que vocês falem. Então o Ministério Público vai lá, faz a sua acusação e o outro vai se defender. Então, depois da delação premiada, querem criar mais um terceiro, uns réus diferenciados. Um réu relator, outro... Porque, imagina, o réu não é só delator, eu falei relator, né? Não é só delator, ele também tem que se defender. Aí imagina que depois que ele fizer as suas alegações finais, aí abre um prazo para os réus que não foram delatores, né, colaboradores, e nessas lá o cara diga alguma coisa em relação a outro réu, que aí tem que, de novo, não acaba nunca. Não acaba nunca. Então é bom definir isso daí, e até para a gente ter uma percepção, não ter uma percepção diferente de que a casa maior da lei brasileira esteja agindo politicamente, como se fosse alguma coisa especificamente contra
o então juiz, agora ministro Moro, que ele teria errado. Veja bem, na época, não é coisa nova, na época, a defesa de Bendini, o que tem de novo aí é essa atitude do Bendini. Mas não é nova, porque lá atrás ele já tinha pedido isso. Moro negou, ele entrou com recurso para o TRF negou, e só agora, ao chegar no STF, é que vem com essa gracinha. Olha, tem razão, tem que abrir de novo. Aí tem que ouvir tudo de novo, né? Novas alegações finais, e abrir um novo prazo para o Bendini. E quantos outros casos teriam que abrir? Porque se o STF tivesse dito, olha, é só no seu caso, né? E daqui para frente, que seja sempre assim, né? A partir de agora, senhores juízes de primeira instância, sempre que abrirem prazo para alegações finais e tiver réu colaborador, haverá uma hierarquia. Primeiro, Ministério Público. Segundo, novo prazo para réus delatores. E, por último, um outro prazo para os réus não delatores. Se isso tiver de acontecer, que se faça uma lei. Porque aquela decisão lá da segunda turma não foi baseada em lei nenhuma. Apenas em princípios, né? Olha e tal, como houve aqui uma delação. Mas veja bem, o que tinha de ser delatado, o cara é réu do mesmo processo. São 4 réus, digamos. Digamos que um deles lá delatou. Ele é tão réu quanto. Ele pode se valer da delação, da colaboração premiada, né, chamada, para se beneficiar na pena, na dosimetria, de ser perdoado, de ser remido alguma das suas faltas. O princípio é esse daí. Então, ele também está sendo julgado e está sendo acusado. Então, o processo é o mesmo. O que ele tinha de falar, a sua delação, não fica para as alegações finais. Imagina, tem o processo todinho, o juiz já ouviu, aí ele inventa uma coisa na alegação final. Não pode. A alegação final do réu, mesmo colaborador, é para se defender. O que ele tinha de atacar o outro, o corréu, já o fizera durante a sua delação. Não. O que na alegação final ele vai acrescentar? Seu juiz, eu esqueci. Aí sim, se ele trouxer uma coisa nova, o juiz tem até que abrir, de novo, até para o Ministério Público e também para os outros réus. Trouxe uma coisa nova que até então não estava. Mas não pode também ter os prazos. O momento de apresentar a prova já passou. Ali é o momento de alegações finais. Não tem mais coisa nova ali. Geralmente você vai reforçar aquilo que já foi dito durante o processo. O Ministério Público vai reforçar, vai dizer, diante das provas, nós temos aqui provas robustas, e a defesa apresentou, foi inconsistente. Aí o cara que está na defesa vai dizer que as provas apresentadas pelo Ministério Público vai alegar, vai argumentar, né? Vai alegar que essas provas não são consistentes, ele sim tem que ter a primazia de ser considerado insuspeito, né, de ser considerado inocente, até que se prove o contrário e tal. É isso daí que sempre se fala nas alegações finais. Não tem coisa nova. Então, é muito estranho essa atitude do Supremo. E é bom que venha logo, para não ficar essa coisa, como é que vai ser? A cada julgamento, você tem uma posição diferente do STF. É uma loucura. É a casa que tem que trazer segurança jurídica, está trazendo instabilidade para o país. Absurdo. Então, que venha logo, em boa hora, venha esse julgamento desse caso, né, do caso Bendini, né, que passou agora para outra turma, e que valha também para os demais casos. Cadê o que tinha mais do... Suspeição de Moro, mais um que vai ser colocado aí, né? Porque Lula... O que está na pauta, na agenda do Supremo? Tem a suspeição de Moro, que Lula pede ao STF a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, nos casos do petista que tramitam ou tramitaram no Paraná, que se o pedido for aceito, a sentença do triplex de Guarujá, que originou a prisão do ex-presidente, pode ser anulada e Lula sairia da cadeia. O caso é julgado na segunda turma.
mais uma, né? Tem bem uns 500 já pedindo suspeição de Moro. Todas foram negadas. Vamos ver agora. O caso do COAF, que houve aquela mudança do Toffoli, mudou, né? O presidente do STF, Dias Toffoli, suspendeu investigações criminais baseadas em informações detalhadas fornecidas por órgãos de controle, como o COAF. O julgamento no plenário está marcado para 21 de novembro. Mas tem que ser, né? Nesse momento, se segura por uma decisão monocrática do presidente da Corte, Dias Toffoli. Aí vem a segunda instância, que eu já falei, né? O julgamento deve decidir de forma definitiva. Aí tinha que testar definitiva, né? Se a execução da pena após a condenação em segunda instância é constitucional. Inicialmente estava previsto para abril, mas foi adiado por Toffoli. Delatores versus delatado, foi o que eu acabei de falar, que a segunda turma anulou a condenação proferida por Moro, do ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, por entender que ele deveria ter tido mais tempo para se defender de acusações feitas por delatores julgados. É isso que eu não entendo, porque, como eu estou... Pelo menos a visão de leigo, né? Na alegação final, você não vai trazer coisas novas. Então, não teria ter mais um prazo para uma possível coisa nova do delator. Não existe isso. Bom, deixa eu dar um bom dia. Estou sem contato, estamos na Assunção, mas sem poder interagir com o meu querido Newton por causa da dificuldade, da defeito na linha telefônica. Bom dia para o Auriclésio Macedo, Paulo Porfírio, bom dia para você, Idoberto Gurgel, a Catarina Soares, uma abençoada quinta-feira, o Laércio Barroso, bom dia, meu amigo Luciano, hoje é direto de Fernando de Noronha, esse cara está curtindo bem essas férias, outro dia estava em Jericoacoara, foi lá para Vajota, Fortaleza, agora está na deliciosa Fernando de Noronha. O Wagner Viana, bom dia, Luciano. O Vermivaldo, com o vazamento criminoso e sem importância real, mas fruto de uma narrativa fabricada, já confessou que o objetivo é apenas soltar Lula e derrubar o governo Bolsonaro. Basta lembrar ter ele dito que tinha que criar estratégias para atingir Bolsonaro. Ele está falando de uma conversa assim suspeita, porque antes de ele soltar o vazamento, ele já tinha as informações, já tinha recebido, e, segundo ele, estava preparando jornalisticamente e tentando criar formas para se proteger e proteger a sua fonte anônima, né? Se entregou aí, né? Como é que você protege uma fonte anônima? Se nem você sabe quem é, como é que você vai protegê-la? De que forma você vai protegê-la? Ali, ele já se entregou. Mas antes, então, ele já tinha, já de posse dessas informações, e quem trouxe essa cronologia foi o Merval Pereira, muito bem colocado, ninguém tinha chamado a atenção para isso, né? O Merval foi atrás, e quando é que o Merval foi atrás? Quando os bandidos foram presos, que eles confessaram e disseram em que dia, né? Foi no Dia das Mães, a própria Manuela Dávila falou, né? Eu recebi isso no Dia das Mães, por isso que eu gravei a data. Depois passei no dia tal para o Greenwald. Aí o Merval começou a olhar, puxa, então o cara recebeu essas informações, de posse dessas informações, ele vai visitar Lula, aí Lula simbolicamente diz que é honesto e que não sossega, não vai sossegar enquanto não provar que Dallagnol e que Moro são desonestos. Vive dizendo isso, vive invertendo, dizendo quem é que é desonesto, quem devia estar na cadeira, Moro e Dallagnol, olha só, a petulância. Então, depois dessa conversa com Lula, é que começa o senhor Vergivaldo, né, o Greenwald, a fazer os seus vazamentos, as suas reportagens a partir dos vazamentos. Bom dia para o André Lima Ramos. Bom dia, meu amigo. Bom dia, querido. Hoje nós estamos aqui sem o nosso contato, né? O próprio Nilton está dizendo a isso, né? Qual é o número da rádio? Já falei, né? Já falei para ele 2 vezes aqui no ar, né? Bom dia para o Coronel Júnior, lá em Boa Vista. Bom dia, meu irmão. Abraço para você. Grande abraço. O Sérgio Silva também segue uma dica para acabar com o problema de áudio com vocês aí em Sobral.
e o Estúdio da Assunção em Fortaleza, e assim não depender de linha telefônica, que acaba comprometendo e muito a qualidade do som para os ouvintes. Façamos como eu, que de cada comento uma emissora de FM com um som igual ou melhor de quem está no estúdio. Utiliza o Skype. Amigo, a gente já utilizou, tentou muita coisa, tá? Você e o operador do estúdio devem criar conta no Skype. Daí você liga através do Skype no estúdio, o operador joga para o ar, simples assim. A gente já tentou também. Isso funciona no Skype quando não tem a interação, certo? Então, a minha conversa daqui para Fortaleza funciona. Ou da Fortaleza para cá. Quando tem essa interação, o negócio complica mais um pouco. Mas vamos ver, tá, Sérgio? Vou testar. Eu já testei uma época, testei o Skype, deu o mesmo problema. Mas vamos testar de novo. Vamos ver como é que a gente faz. Eu já tenho a conta do Skype, eu acho que até o Newton também tem. A gente pode tentar. É uma opção aí, de novo, ver se o Skype nos salva, né? Bom dia para o Alcides Klebeck, né? De Lavras. Bom dia, Alcides de Lavras, promotor que falou que 24 mil salário é pouco, pede licença do Ministério. Ô, amigo, muito obrigado pelo carinho. Um cafezinho aqui. Seu João, trazendo um cafezinho. De Costa, nem tinha visto quem era. Muito obrigado, viu? Pois é, tinha aquele estado do promotor que disse que 24 mil reais era miséria. Como é que daria para viver, né? Catarina mandando um bom dia. A Sandrinha também, aqui já estou no grupo de ouvintes. Promotor, já acabamos de falar, pediu para sair, né? Dar um tempo, porque a repercussão realmente foi grande, né? Porque aquilo é um tapa na cara de tanta gente que sobrevive com dignidade, né? A maioria da população, a grande maioria, vive mesmo com salário mínimo, que realmente é difícil de acontecer, né? Catarina está ouvindo pelo Facebook, pois dá sem problema, né? Paulo Magalhães, o governo Bolsonaro não vai criar imposto novo, será o primeiro da história a reduzir a carga tributária. Isso é a frase do Onyx. É agora essa frase, né? Não sei. O certo é que assunto de hoje, de todos os jornais, a queda do Cintra, que era o presidente da Receita, superintendente da Receita Federal. Desde sempre, o Cintra vem falando da CPMF, né, da recriação da CPMF, e o Bolsonaro dizendo que era o contrário, que não deveria acontecer isso. Mas ele ficou insistindo, porque, tecnicamente, está correto. O próprio Paulo Guedes, acho que também estimulou, né? O problema é que a ênfase com que foi dado isso pelo Cintra, que ele é um árduo defensor disso daí. Ele não sabe voltar atrás, né? Olha, realmente tal. Porque o que está acontecendo quando se fala da CPMF? Aí ficam comparando. Teve a CPMF no governo de Itamar Franco, o PT era contra, depois teve um CPMF também no PSDB, o PT era contra, aí quando o PT assumiu, aí o PT foi a favor, e aí deu-se o contrário, o PSDB que era a favor passou a ser contra, essa coisa toda de que só o governo é que sofre. Há uma diferença básica, porque tanto no Itamar Franco, no governo tucano, quanto nos governos petistas, a CPMF era só mais um imposto. Você já tinha essa carga enorme de imposto tributária que o Brasil tem, e se criava, para fazer ali um problema de caixa, olha, está vendo aqui, não é os impostos que tem aqui, já não dá para cobrir, então corre para criar imposto, né? Aqui diz assim, que se dá um espirro, o governo cria um imposto. No caso de Bolsonaro, tem uma recompensa. Está querendo juntar aí COFINS, que tem um monte de impostos que oneram a folha de pagamentos das empresas. Então, quando você tirar esses impostos, isto é, desonerar, tirar menos, você vai pagar menos, você empresário, para contratar um funcionário, você vai pagar menos por ele, é também uma forma de atrair empregos, né? De mais uma forma de você incentivar o emprego, a empregabilidade, essa palavra que estão usando muito, né? De atrair emprego. Aí como é que você vai compensar essa queda de receita? Você está tirando dinheiro de lá, né? E o dinheiro é tão curto. Então, faria essa CPMF, que teria um outro nome, que seria contínua, né? E, assim, é o imposto mais eficaz. Eficaz, eu digo, num aspecto tributário, porque ninguém tem como fugir. O imposto de renda, aquele que sai do nosso salário, que é a nossa renda, o salário é a nossa renda. É a nossa renda.
O imposto que sai de lá, dos pobres trabalhadores com carteira assinada, destes nós não temos como fugir, não tem brechas. Mas os ricos têm sempre uma brecha de não pagar imposto. Dá um jeito, tem um negócio chamado elisão fiscal. Elisão fiscal é esse nome diferente para dizer que você pode fugir dos impostos de forma legal. Então, tem advogados que são especialistas nisso. Buscam brechas na lei para que o seu cliente pague menos imposto, né? Ou não pague imposto, ou pelo menos pague menos imposto. Então, nós, assalariados, é tirado lá da nossa renda. Quanto é de imposto? Nós não temos como fugir. Neste imposto aqui, aqueles que costumam fugir, que usam da elisão fiscal, não terão como fugir. É 0,4% e acabou-se. E 0,2% nas transações de cartão de crédito, seja na operação de crédito ou de débito. Então, é um aspecto, é um imposto, nesse caso aí, justo. Justo no aspecto assim, ninguém vai poder fugir desse imposto. Hoje, os ricos conseguem fugir dos impostos, os pobres não. Então, nesse imposto, nessa camisa aí que seria CPMF, também os ricos não teriam como fugir. Mas está aí. Aí o cara insistiu sem dar logo a contrapartida. A primeira coisa é sempre um problema de comunicação, né? Como tem que estudar muito sobre a CPMF, todo mundo fica sabendo. Enquanto que o outro assim, não, vou só tirar. O que tinha que divulgar bastante, e antes de se pensar na CPMF, é assim, o que é que eu vou reduzir de imposto? Então, vou reduzir aqui esse imposto. Ao reduzir esse imposto, eu posso criar mais empregos, né? A sociedade brasileira ganha. E, em contrapartida, nós vamos ter um outro aqui, em compensação, outro tipo de imposto. Diminui acolá e põe para cá. Isso é que vai ser a reforma tributária. Ninguém acredite que a reforma tributária seja para aliviar a questão de imposto, não. É pelo menos para desburocratizar uma quantidade enorme de impostos. Então, se no Brasil o imposto for só isso de transações bancárias, mas não, é uma lista enorme de impostos. As empresas gastam dias só para organizar pagamento de imposto. Então, isso até não tem pragmatismo nisso daí. Então, perde produtividade também as empresas em relação. Então, tem que desburocratizar, diminuir fluxos, né, processos, sem que perca a arrecadação. Porque se não arrecadar, como é que o governo vai prestar os serviços demandados pela sociedade, né? Deixa eu dar um bom dia aqui, pessoal, entrando aqui, Hugo Mesquita, a Vilma Maria, o Emanuel Nazareno, o Luiz Edmar dizendo, bolsonarista de carteirinha, como mudou. Não estou entendendo nada que está acontecendo aqui. Bom dia para Sabrina Carcará. O que é que ele quer dizer com isso? Ele é bolsonarista de carteirinha? O que é que mudou? Quem mudou? Como mudou, né? Bom, o certo é que é isso daí. E o cara caiu, Bolsonaro lá de hospital mesmo, disse, olha, não, no meu governo não vai ter essa CPMF, ele já tinha dito lá atrás, tinha garantido que não haveria, e está aí a equipe econômica agora para resolver isso aí. Como é que vai resolver isso daí? Notícia boa, mudando aqui um pouco, vendas no varejo crescem em julho acima do esperado, avanço de 1% surpreendeu analistas. Para a IBGE, a recuperação vem do número maior de pessoas trabalhando e da alta do crédito. Então, é bom lembrar assim, que ainda é alta a taxa de desemprego, mas a cada mês vem diminuindo a quantidade de gente sem emprego. Isso é uma coisa maravilhosa. Lamentavelmente, está sendo ainda muito lento essa recuperação. O bom desempenho do comércio varejista brasileiro surpreendeu em julho. As vendas subiram 1% em relação a junho, segundo os dados da pesquisa mensal de comércio divulgado pelo IBGE. O resultado foi superior ao previsto até pelos analistas mais otimistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que esperavam um avanço mediano de apenas 0,1%. Então, foi 10 vezes mais, né? Mesmo assim, para o economista Fábio Bentes, da Tendências Consultoria Integrada, o varejo teria de continuar crescendo com vigor por pelo menos mais 2 meses seguidos para que a projeção para o PIB
brasileiro fosse mudada, né? Então, pelo menos é uma coisa boa, né? Está crescendo. Outra coisa que me chamou a atenção, o Papa está alertando para o cisma, mas diz rezar contra. O que está acontecendo? O clero conservador americano está fazendo fortes críticas ao Papa, ao Bispo de Roma. Então, o Papa Francisco afirmou nesta terça-feira que reza para que não haja um cisma na Igreja Católica. O cisma é um racha, né? Já houve alguns, né? Mas que não temem que ocorra algum, após ser indagados sobre os ataques de uma parcela da congregação dos Estados Unidos contra o papado. Consequentemente, acredita que pode haver uma ruptura. Francisco concedeu uma entrevista coletiva durante a viagem de volta ao Vaticano, após visitar Moçambique, Madagascar e Ilhas Maurício. No voo de ida, porém, o Papa já havia considerado que as críticas por parte dos setores conservadores americanos eram uma honra. Isso parece assim meio petulante do Papa, né? Mas ele explica: antes de qualquer coisa, as críticas sempre ajudam. Quando alguém recebe uma crítica, deve fazer uma autocrítica e dizer se isso é verdade ou não. Às vezes, elas te irritam, mas sempre tem vantagens, esclareceu. Francisco foi criticado por alguns bispos e uma parcela do setor conservador da igreja por ideias expressas em seus documentos. Então, é também um alerta, né, segundo o próprio Papa está dizendo. Outra notícia boa: o governo volta atrás, certamente entrou mais dinheiro, né? O governo recua e libera 3.100 bolsas, 3.100 bolsas lá da CAPES. O país avança em ranking universitário, mas ainda fica longe do topo. A coordenação, a CAPES, né, órgão ligado ao MEC, recuou e vai ofertar parte das bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado que foram congeladas neste ano. Como disse o ministro, né, lá para setembro talvez tivesse novidade. Está imaginando que o próprio Mourão estava dizendo, né, que pode ser que haja aí retorno do dinheiro que iria sair da CAPES. Bom, uma outra última matéria que eu ia falar para vocês é o caso lá no Rio de Janeiro, suspeitíssimo, né? O Hélio Negão, aquele negão que está sempre do lado do Bolsonaro, até parece que ele é um guarda-costas, né? Sempre sorridente lá, se elegeu com esse nome de Bolsonaro, aí foi incluído o nome dele numa investigação, como se ele fosse suspeito de alguma coisa. O nome do deputado foi incluído em inquérito, e a investigação foi coordenada por Negão. Olha o que disse o Moro, diante da aparente inclusão fraudulenta do nome de Hélio Negão em inquérito, determina a imediata apuração dos fatos. Olha que negócio estranho acontecendo na Polícia Federal do Rio de Janeiro. O cara não tinha nada a ver com a história e um delegado deu um jeito de incluir o nome do Hélio Negão. Investigação da Polícia Federal identificou o delegado Leonardo Tavares, lotado na Delegacia de Repressão a Crimes Previdenciários no Rio de Janeiro, como principal suspeito de tentar direcionar uma apuração de crime previdenciário para um alvo chamado Hélio Negão, o mesmo apelido usado pelo deputado Hélio Fernando Barbosa Lopes, amigo do presidente Jair Bolsonaro. A possibilidade de inclusão indevida do nome em um inquérito foi o que motivou o ministro da Justiça, Sérgio Moro, a determinar uma apuração sobre o caso na segunda-feira. Ainda não está claro para a Polícia Federal. Porém, se o alvo da investigação era o próprio deputado ou um homônimo, seja como for, a ideia era tentar envolver o nome do deputado e, assim, de quebra, também pegar no Bolsonaro. André Lima Ramos, Luciano, para não deixar passar, Miriam Leitão e sua alfinetada ao ministro Paulo Guedes. A CPMF não era ideia só do Sintra. É isso mesmo, ela está correta. O Guedes também gosta dessa ideia. Porque tem que resolver. Você tira de um canto e tem que arranjar de um outro, né? Se sai aqui uma receita, então, de onde é que eu venho para fazer frente às despesas? Eu tenho que arranjar outra. Então, ele quer diminuir num canto e tem que ter... O que é que seria? A CPMF, até com outro nome. O problema foi a ênfase que o Sintra deu, que parecia uma afronta ao que dizia o Bolsonaro. Não é a primeira vez, né? O Sintra já tinha dito isso uma vez,
O Bolsonaro deu um chega para lá nele, ele agora de novo está com essa história. Poderia ter colocado um outro técnico, né, para falar, mas não. Elesman Castro acaba de passar na Band. A tal empresa alegada pelo deputado marido do americano está inapta por ausência de declarações. Assim, foi um detalhe, né? Porque o Davi Miranda, olha essas histórias, né? Um diz que o dinheiro veio dos Estados Unidos, porque ele recebe o dinheiro lá, o americano falando, né? Aí o Davi Miranda disse que não tinha isso, mas estava fracionado. Aí disse, não, é porque eu tenho uma empresa de turismo, o dinheiro vem daí. Aí a própria reportagem disse, e o Elesbão está me ajudando, a empresa está inapta, isto é, ela não está há algum tempo, porque quando ela apenas no ano ela não declarou o imposto, ela é cobrada e tal. Quando ela deixa de fazer as declarações, ela está inapta. Então, a empresa que o senhor Davi Miranda disse que seria uma justificativa para os seus ganhos, que o COAF apontou como atípico de 2,5 milhões de reais, na verdade, essa empresa está inapta. Então, o senhor Greenwald e Davi, o casal, que os dois estão tidos como homens públicos, né? O Davi é público total. E o Davi Miranda, que pôs aí de homem defensor do Brasil, né, da democracia, que vá atrás que se explique melhor. Amigos, são 6h57, hora de desfazer essa conexão que hoje não foi das melhores, né? Com a Rádio Assunção Cearense, não pudemos conversar, não tivemos o prazer da conversa com o Newton Mourão. Então, agradeço aí a parceria, a paciência do Newton, dos nossos queridos ouvintes, né, que tiveram que me aguentar de forma ininterrupta, né? E retoma aí Fortaleza, já já o nosso querido Carioquinha, com o seu Bom Dia Fortaleza, retoma aqui a condução do programa De Olho na Cidade, o grande comunicador, meu amigo Assis Nascimento, e o seu fiel escudeiro Ricardo Gomes. Amigos, muito obrigado, tenham um dia bastante proveitoso e até amanhã, com a graça de Deus. Esse é Luciano Kleber, que retorna amanhã aqui no seu programa Conexão Fortaleza.